E galera, depois de uma semana de espera, a gente finalmente teria a luta entre Sukuna versus Itadori. Sim, nós teríamos, se o Agutami não zoasse com a nossa cara. Foi uma quebra de expectativa do caramba. Em vez de mostrar essa luta que todo mundo tá esperando, Itadori versus Sukuna, nós tivemos uma bela surpresa, que é basicamente Kenjaku versus Takaba. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Quer ver tudo que aconteceu nesse capítulo, que pra muitos tenho certeza que foi decepcionante, já que tava esperando uma luta épica. Eu vou contar tudo que aconteceu nesse capítulo e ainda mais por dizer que Satoru Gojo pode estar voltando. Então já deixa aí nos comentários o que você achou desse capítulo, já aproveita para você se inscrever aqui na Central do Nerd, pois ajuda a gente bastante a chegar até o fim do ano a 5.000 inscritos e também deixa o seu like aí e a sua opinião aqui embaixo. E sem mais enrolação, bora ver aqui tudo que aconteceu no capítulo 239 de Jujutsu Kaisen, Kenjaku vs Takaba. Então a gente começa esse capítulo com o título dele, Os Sobreviventes Idiotas. Guarda essa palavra, sobreviventes, mas vamos focar aqui no capítulo, que é nos apresentado uma garota completamente diferente, que a gente nunca tinha visto antes. Era um daqueles objetos amaldiçoados que o Kenjaku colocou em várias pessoas e liberou no jogo do abate. E agora ele simplesmente quer acabar com todos os jogadores que estão ainda vivos. Então ele começa a caçar ela. Ela começa a pensar, pra que diabos isso? Porque o Kenjaku fez toda essa situação, jogou a polícia da corporação atrás de nós pra simplesmente agora acabar com a gente. Isso não faz nenhum sentido. E ela tá muito pistola, já que o Kenjaku fez ela viver como objeto amaldiçoado por tanto tempo, deu uma segunda chance de vida pra ela, só para no final ele acabar tirando. E ela nem acaba durando muito, já que o próprio Kenjaku faz uma bolha de água bem na sua cabeça, que na verdade era uma maldição feita de água que começa a afogar ela. E ela até tenta se libertar, mas falha miseravelmente, enquanto o Kenjaku tá em cima de uma árvore simplesmente zoando com a cara dela, falando: se o sabor estiver fraco, acrescenta mais sal, se estiver forte, dilua, vocês são como temperos pra mim na água, entendeu? E eu não tenho nenhum sentimento em particular sobre vocês, mostrando que ele não está nem aí sobre em relação a esses objetos amaldiçoados que ele trouxe de volta à vida. Inclusive, como que foi ele que libertou esses objetos amaldiçoados, ele sabe a localização de cada um. E mais louco, mesmo tendo matado essa garota, essa maldição aí, ele simplesmente continuou conversando com ela como se nada tivesse acontecido ali naquele momento. Só que dado momento, simplesmente uma voz fala o seguinte pra ele: ela já está morta, por que você continua conversando com ela? Ele basicamente diz: porque ter vivido por tanto tempo, os seus amigos meio que começaram a diminuir, a passar com o tempo. Então nós vimos que era outro objeto amaldiçoado que tinha ganhado uma segunda chance de vida, chamado Hanazoki, acho que é assim que se pronuncia. E o próprio Kenjaku, percebendo que ele era um cara forte, que tinha energia de reversão, ele faz uma proposta pra ele, que é o seguinte: você quer se tornar um amigo? Ele é bobo nem nada, sabe que o Kenjaku é extremamente poderoso, ele até queria aceitar essa proposta, mas o Kenjaku dá algumas condições pra ele. Que a primeira condição é que ele não poderia aborrecer o Kenjaku e também deveria estar no mesmo nível que ele. E quando ele dizer a terceira condição, o cara fala simplesmente que ele estava brincando e que ele estava de saco cheio de ter amigos com cabelo comprido. E o Kenjaku fala assim: mano, que pena, você seria um ótimo amigo. Então, em vez de ir para cima do Hanazoki, o Kenjaku simplesmente puxa um tablet do seu bolso e vê que o resultado da luta entre Satoru Gojo e o Sukuna foi revelado, com a vitória do Sukuna, explicando como foi o corte muito roubado e muito forçado, mas isso é uma outra história. E aqui, como eu disse lá no começo do vídeo, que dá indícios da volta do Satoru Gojo, pois o próprio Hanazoki fala que o Gojo perdeu, que ele não morreu e que ele estava esperando reforços, mas o próprio Kenjaku fala para desistir dessa ideia, já que ele colocou várias maldições monitorando a energia amaldiçoada quem estava lá perto do Sukuna e também por volta lá de Shibuya. Então se alguém saísse ou entrasse, ele ia perceber na hora, então nenhum reforço iria ajudar ele naquele momento. Então Kenjaku parte pra cima dele, já usando suas maldições que causam bastante dano nele.
mas como eu disse lá no comecinho, ele tem técnica de reversão, então ele não pode se curar. Então aqui que a gente tem outro indício que é a volta do Satoru Gojo está mais perto do que nunca. Por que eu estou dizendo isso? Que o próprio Kenjaku diz aqui neste momento que para acabar com alguém que tem Jujutsu de reversão é necessário destruir a sua cabeça. E com isso ele não teria mais a capacidade de mandar os seus Jujutsu de reversão debaixo do seu pescoço para o resto do seu corpo, mostrando que ainda há esperança para o Satoru Gojo voltar. Já que o Sukuna meio que, entre aspas, cometeu o mesmo erro que o Toji Fushiguro, ele não arrancou a cabeça do Satoru Gojo, dando indícios que ele sim, pode sim, voltar a qualquer momento para o campo de batalha. No momento ele está debilitado, mas uma hora, com esses indícios que o Kenjaku falou nesse capítulo, ele pode voltar. Sim, enquanto o Hanazuki lá está todo machucado, todo arrebentado, com o seu pescoço perfurado e não tendo mais a capacidade de usar seus Jujutsu de reversão, ele começa a perguntar pro Kenjaku do porquê ele tá fazendo tudo isso, dele voltar com a sua palavra e tudo mais. Ele fala que ele quer acabar com o jogo lá do abate, da migração e tudo mais, pra no final ele conseguir se assimilar ao Tengen na sua forma superior, assim fazendo seu plano finalmente se realizar e trazer a era de volta do Jujutsu pro mundo atual. Até o Hanazuki queria ver o que o Kenjaku estava planejando até o final, mas o próprio disse que ele não viveria para ver aquilo acontecer, já que agora ele vai morrer para o jogo do abate finalmente acabar, já que o Kenjaku está atrás dos outros jogadores. E quando o Kenjaku ia finalizar o Hanazuki, ele chega, o mais forte depois de Satoru Gojo. Takaba chega no campo de batalha, falando que veio de muito longe para salvar o seu amigo e derrotar o Kenjaku. E o próprio Kenjaku fica se perguntando, mano, ele veio aqui sozinho, somente para a intenção para me derrotar. Esse cara é maluco? O que ele tem na cabeça? E o próprio Kenjaku percebe que ele não tem nenhuma habilidade especial e que ele foi sozinho enfrentar os maiores vilões de Jujutsu. Mas é aí que tá, galera, pra quem não sabe como funcionam os poderes do Takaba, aparentemente ele é muito fraco, mas seus poderes são muito insanos. Que é basicamente muito simples, tudo que ele achar que é engraçado se torna realidade. Sim, ele tem o poder de alterar a realidade. Então é o seguinte, galera, já pensou? Ele acha a morte do Satoru Gojo engraçada e muda isso e faz ele voltar à vida? Se isso acontecer, vai ser muito engraçado e muito insano. Só que o Kenjaku, ele não sabe disso e ataca o Takaba sem nenhuma preocupação, achando que seu ataque vai ser mortal e vai acabar com ele ali naquele momento. Mas o seu ataque não funciona, não causa nenhum dano no Takaba. Ele começa a pensar o seguinte, cara, o ataque não é que o ataque não esteja funcionando, mas é sobre sentir que o ataque não funciona. Meio que ele tá sentindo que a realidade tá mudando a favor do Takaba, que esse é um dos seus poderes. Imagine o Takaba conseguir derrotar o Kenjaku, como insano isso seria. Mas eu acho que isso vai ser muito difícil, das duas umas, ou o Takaba vai fugir ou ele vai acabar perdendo pro Kenjaku. E o Kenjaku, vendo como a sua habilidade funciona, ele é muito poderoso, ele pode trocar de corpo com ele. E já pensou o Kenjaku com os poderes do Suguru Geto e também com o Takaba, como esse cara seria roubado, extremamente poderoso. Se isso acontecer, vai ser muito insano. Então, como eu disse, esse capítulo para muitos foi muito ruim, já que não deu a continuidade da luta do Sukuna versus o Itadori. O próximo capítulo 240 vai estar tendo a continuidade, muito provavelmente, dessa luta aqui, do Kenjaku versus o Takaba. Mas, por outro lado, deu um ar de esperança para a volta do Satoru Gojo, para quem está torcendo para ele. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse capítulo e dessas informações que foi apresentado para nós, como funciona de fato o Jujutsu de reversão, como na verdade como impedir de um usuário de se regenerar mais uma vez, que tem de destruir a sua cabeça. O Kenjaku vs Takaba. Deixa nos comentários o que você achou desse capítulo e se você acha que Satoru Gojo vai voltar. Deixa nos comentários, deixe o seu like e se inscreva aqui na Central do Nerd, pois quando sair o próximo capítulo eu vou trazer o mais rápido possível para vocês. Então se inscreve aí e deixa as notificações ativadas para você não perder
mais nada. Tamo junto, galera, e valeu!